Tatiana era uma mulher moderna, confiante, inteligente e autossuficiente. Por grande parte de sua vida, era assim que ela se enxergava, e a maneira como as pessoas ao seu redor a tratavam reforçava essa visão. Quando se tratava de sua vida conjugal, Tatiana sempre refletia com cuidado. Ela sabia que desejava construir uma família estruturada para, no futuro, ter um ou dois filhos com alguém que ela amasse, respeitasse e que compartilhasse desses sentimentos. O casamento com Victor durou 5 anos. Durante esse período, enfrentaram juntos muitos acontecimentos, com diferentes níveis de compreensão e desafios típicos das famosas crises do casamento. Eles aprenderam a se adaptar um ao outro. Tatiana, que nunca fora muito habilidosa na cozinha, começou a explorar os segredos da culinária após o casamento. No início, preparar o jantar exigia dela mais coragem e determinação do que qualquer outra tarefa. Victor, por sua vez, fazia um esforço para comer as almôndegas com purê de batatas que Tatiana preparava, sempre tentando exibir um sorriso de satisfação. Com o tempo, as almôndegas de Tatiana se tornaram muito mais saborosas. Superaram juntos as dificuldades e encontraram soluções para as pequenas discordâncias do dia a dia, como determinar horários fixos para assistir a séries e filmes. Para maior conforto noturno, decidiram até trocar a cama por uma nova, que se ajustasse melhor aos hábitos de sono de ambos. O romance cheio de flores e chocolates foi substituído pelas rotinas práticas da vida doméstica, algo natural em muitos casamentos. O desejo de ficarem juntos após breves separações deu lugar à certeza de que estariam sempre juntos, quer quisessem ou não naquele momento. Ainda assim, eles superaram as adversidades e a convivência encontrou um novo equilíbrio. Durante algum tempo, Tatiana trabalhou como operadora em um posto de gasolina 24 horas, o que a fazia passar longos períodos fora de casa. Isso virou motivo de piadas entre amigos e conhecidos. Victor, sempre com um sorriso compreensivo, brincava: "É claro que há tanta harmonia entre mim e Tatiana, porque vivemos num esquema de um dia juntos e outro separados. Assim, não temos nem tempo de nos cansar um do outro." Tatiana ouvia essas brincadeiras com um sorriso forçado. Depois, enfrentaram um novo desafio. Aquela famosa crise dos 5 anos de casamento, mencionada por casais experientes e confirmada pela psicologia. Desta vez, foi mais sério. Eles haviam se acostumado tanto um ao outro que pequenos detalhes ou aparência já não despertavam mais interesse. Rapidamente, começaram a se distanciar emocionalmente. Determinada a salvar o casamento, Tatiana, que havia prometido a si mesma ficar com Victor pelo menos até as bodas de ouro, resolveu agir. Surpreendendo a todos, tirou 2 semanas de férias. No primeiro dia, Victor, exausto, subiu ao deck e avistou uma mulher loira deslumbrante, com curvas marcantes e uma fenda no vestido que deixava uma de suas pernas à mostra. Se essa cena fosse descrita em um dos romances que Tatiana adorava, diria-se que o vento brincava suavemente com os cabelos da mulher, enquanto os raios de sol se entrelaçavam neles. Surpreso, Victor engasgou com a cerveja que estava bebendo. No instante seguinte, quase se afogou de vez ao perceber que a figura encantadora e familiar sorria diretamente para ele. Era Tatiana, completamente transformada. Constrangido, Victor tentou encolher a barriga, que há tempos o incomodava. Olhando ao redor de forma incerta, ele sorriu de volta. Tatiana tirou os óculos escuros, revelando ser realmente sua esposa. No geral, o casamento foi salvo e por mais alguns anos Tatiana se sentiu feliz ao lado de Victor. Para Tatiana, Victor nunca foi um herói romântico, daqueles que vivem intensamente por sua amada e desejam morrer com seu nome nos lábios. Victor queria algo mais simples, viver tranquilamente ao lado da mulher que escolheu. Ele era um homem comum, que apreciava boa comida, mesmo que isso trouxesse alguns quilos extras, e adorava passar horas no sofá com o controle remoto na mão. Mas com o tempo, o que era uma lacuna transformou-se em um abismo, onde todas as esperanças e planos de Tatiana desmoronaram. Externamente, nada parecia ter mudado. Eles seguiam a rotina de sempre. Voltavam para casa, comiam, bebiam, trocavam de roupa, dormiam, acordavam, saíam e voltavam, repetindo o ciclo. E era só isso. Tatiana leu diversos livros sobre a psicologia das relações conjugais. Os especialistas enfatizavam a importância de manter o contato emocional, mas para manter algo é necessário que esse algo exista. E talvez esse contato emocional com Victor nunca tenha existido de fato. Sendo honesta consigo mesma, Tatiana reconheceu que seu coração nunca bateu acelerado nem parou de emoção ao pensar em Victor. Ele, por sua vez,
nunca demonstrou grande entusiasmo ao lhe dar um buquê, fosse no aniversário ou no Dia Internacional da Mulher. No entanto, é verdade que o começo da relação foi marcado por um encontro engraçado, que, com boa vontade, até poderia ser considerado romântico. Eles se conheceram durante a comemoração do aniversário da cidade. Tatiana já morava lá havia 3 anos e, durante boa parte desse tempo, dedicou-se a uma missão peculiar: aprender a andar de salto alto. Criada em uma vila rural e vivendo lá até os 20 anos, Tatiana nunca teve contato com essa habilidade. Acostumada a passar a infância e adolescência usando tênis e chinelos, ela enfrentava grande dificuldade em caminhar firmemente em um salto sequer metade da altura que almejava. Apesar de todo o esforço, andar confiante de salto parecia uma tarefa quase impossível. Para ela, no entanto, essa habilidade era indispensável. Tatiana acreditava que usar salto alto simbolizava sofisticação, algo tão essencial quanto escovar os dentes diariamente, beber café amargo com uma expressão serena e digitar habilmente no teclado do computador. Após meses de dedicação quase monumental, Tatiana finalmente se sentiu pronta para conquistar o mundo. Naquela noite festiva, ela saiu triunfante, usando um par de sapatos de camurça com saltos incrivelmente altos. Sentia-se mais alta, elegante e bonita. Acima de tudo, sentia-se aproximadamente 300% mais sofisticada do que jamais havia se sentido antes. Seus amigos, mais prudentes, usavam tênis confortáveis. Tatiana, porém, ignorava a dor crescente nos pés e o incômodo no calcanhar direito. Determinada a não deixar que seu momento de glória fosse interrompido, decidiu assistir à queima de fogos na orla. Tatiana, já está tarde. Vamos para casa? Vão vocês, eu vou passear mais um pouco, declarou com firmeza, esforçando-se para que sua voz soasse confiante. Mas, ao final, exausta e com passos vacilantes, o inevitável aconteceu. O salto do sapato fez um som terrível, como se tivesse se partido. Tatiana sentiu uma dor aguda no tornozelo e, com um suspiro de frustração, deixou-se cair pesadamente no banco mais próximo. O tornozelo começava a inchar e o charme da beldade sofisticada desmoronou diante daquela situação embaraçosa. Enquanto olhava ao redor tentando disfarçar o desespero, uma voz masculina e gentil a surpreendeu. Com licença, posso ajudar? Pode. Você deve, respondeu Tatiana quase gritando, enquanto gemia de dor e segurava o tornozelo. A alguns passos, um homem parado sob as sombras do crepúsculo a observava. Logo depois da esquina tem um pronto-socorro. Você deveria ir até lá, sugeriu ele. Ah, e o senhor? Perguntou Tatiana, cautelosa, enquanto sua mente começava a criar uma cena digna de um romance. Ela se imaginava sendo carregada por aquele homem até o consultório, como uma verdadeira heroína de cabelos dourados. Droga, pensou ela. Eu sabia que deveria ter feito aqueles cachos hoje. Na fantasia, o homem a colocava cuidadosamente sobre uma maca, permanecia ao lado dela com uma expressão preocupada e depois a levava nos braços para fora do consultório, sob olhares de admiração de todos os presentes. Mas essa cena brilhante foi abruptamente interrompida pela voz do homem, que, quase como se pudesse ler seus pensamentos, disse: Com licença, moça. Eu levaria você ao pronto-socorro e de volta com o maior prazer, mas não consigo carregá-la. Ele parecia envergonhado enquanto balbuciava. Tatiana olhou para ele surpresa, depois para si mesma, ou melhor, para o que estava ao alcance de sua visão. Em seguida, voltou a olhar para o homem, como se tentasse calcular suas próprias proporções em comparação com os braços dele, e caiu na gargalhada. O homem, que se apresentou como Victor, ofereceu ajuda de outra forma. Em vez de carregá-la, serviu de apoio, ajudando-a a caminhar com cuidado. Ele demonstrou firmeza e uma surpreendente habilidade ao improvisar uma bandagem para aliviar a dor no tornozelo de Tatiana. Quando ela saiu mancando do consultório, ficou surpresa ao encontrar Victor sentado em uma cadeira próxima à porta, esperando por ela. E então, Tatiana, como você está? Ele perguntou timidamente. Estou bem. Vou sobreviver, respondeu ela com um sorriso otimista. Olha, e se saíssemos para jantar? Victor soltou de repente, corando intensamente. Não agora, claro, mas talvez algum dia. Você aceitaria? Foi assim que tudo começou. Eles se conheceram, se gostaram e acabaram se casando. Victor era um típico morador da cidade grande, com uma profissão estável como engenheiro civil, ainda que no início não muito rentável. Ele vivia em um apartamento espaçoso para uma pessoa, mas confortável, e era um parceiro bastante aceitável para um relacionamento. Quanto à aparência, Victor estava longe de ser deslumbrante.
Ele não tinha olhos hipnotizantes de uma cor rara, nem cabelos escuros cacheados caindo sobre a testa. Na verdade, ele estava longe de ser uma estátua grega. Mesmo com pouco mais de 25 anos, já exibia entradas precoces no cabelo e usava camisas que não escondiam uma barriguinha saliente. Não temos ninguém de cabelos cacheados na família, ele costumava brincar, batendo levemente no próprio abdômen com um riso despreocupado. Seu rosto era comum, olhos expressivos, um nariz levemente arrebitado e o hábito de semicerrar os olhos por causa da miopia, que começava a incomodá-lo. Tatiana, que deixou uma vila minúscula para tentar a sorte na cidade grande, tinha uma visão bastante realista de suas capacidades e oportunidades. Seu currículo era modesto: diploma de ensino médio, um ano como secretária em uma empresa e 3 anos no curso de contabilidade que abandonou poucos meses antes. Não era muito para sustentar grandes sonhos, mesmo com suas pernas longas e um rosto bonito. Além disso, a criação rígida de sua avó, cheia de regras e limites morais, nunca permitiu que ela usasse sua aparência como vantagem. Para sua grande frustração, Tatiana aceitava essa realidade. Ela vivia de forma humilde, dividindo uma república estudantil, comprando sapatos remendados e calculando se conseguiria tapar o buraco em suas botas de inverno com cola. Por isso, quando Victor disse: Tatiana, eu te amo, case-se comigo, ela não pensou duas vezes antes de aceitar. Agora, 5 anos após o início dessa vida conjunta, Tatiana começou a perceber que a pessoa ao seu lado talvez não fosse quem ela imaginava que precisaria. Isso tornou a convivência insuportável. Era entediante. Victor era atencioso, cuidadoso e quase sempre concordava com Tatiana em tudo. Às vezes, parecia que sua principal preocupação era se ela estava se sentindo confortável. Victor, você é como minha avó, sério, reclamava Tatiana diante dos cuidados excessivos do marido. Sinto que casei com uma babá. Onde estão a paixão, a intensidade, o ciúme? Tatiana, você sabia que eu nunca fui um Casanova? Victor respondia com uma risada. E sobre paixão, sou apaixonado por garantir que você não congele no inverno. E é isso. Eu mesma não entendo o que está acontecendo comigo, desabafou Tatiana com sua melhor amiga, Stella. Minha vida é um tédio. Até nos momentos mais íntimos, tenho a impressão de que ele está mais preocupado em ajustar o cobertor para mim do que em qualquer outra coisa. E você não quer isso? Perguntou Stella, curiosa. Não quero. Ou melhor, quero, mas não desse jeito, respondeu Tatiana, visivelmente irritada. Bom, então tome cuidado para não acordar tarde demais, alertou Stella com um sorriso irônico. Pouco tempo depois, Tatiana conheceu um homem que era o completo oposto de Victor. Ricardo era impulsivo e decidido. Na primeira noite em que saíram, ele a convidou para ir à sua casa. Com o coração acelerado, Tatiana aceitou. Porém, ao entrar nervosa no apartamento desconhecido, na primeira tentativa de um beijo, ela se desvencilhou e saiu correndo pelas escadas. Com o coração disparado e a mente confusa, Tatiana correu sem olhar para trás. Quando finalmente chegou ao lar que dividia com Victor, sentiu o alívio de estar em casa. Ainda com a respiração ofegante, jogou a bolsa no sofá e, quase sem pensar, deixou o telefone com as chamadas de Ricardo visíveis, como se quisesse provocar alguma reação. Então é isso que chamam de paixão, concluiu Tatiana, enquanto fingia não se importar com os pensamentos que a assombravam. Tatiana, por favor, atenda, pediu Victor, após o telefone brilhar a quinta vez com uma nova ligação recebida. E você não quer saber quem é? Perguntou Tatiana, desafiadora. Imagino que, se for algo que me diga respeito, você me contará, respondeu Victor com um leve dar de ombros. Não sei, não sei, retrucou Tatiana, com um tom desagradável. Ficou claro, Tatiana não queria mais viver com Victor. O divórcio parecia inevitável, assim como o retorno ao seu sobrenome de solteira. Ela começou a se questionar sobre o que aconteceria se ficasse sozinha. Em poucos anos estaria chegando aos 30, sem filhos e sem nada do que sempre sonhou. Uma vida vibrante, intensa e cheia de emoção. Victor provavelmente deixaria o apartamento para ela, mas paredes, chão e teto não preenchiam o vazio que sentia. Tatiana sabia que 5 anos atrás havia recusado algo que sempre quis. E agora? Livrar-se da solidão, da sensação de que tudo estava perdido, de que era tarde demais para recomeçar. Tatiana não sabia o que fazer a seguir. Mas havia algo de que tinha absoluta certeza. Jamais faria, mesmo que uma catástrofe ocorresse e ela e Victor se separassem.
Ela nunca se sentaria no parapeito da janela, olhando melancolicamente para as gotas de chuva escorrendo pelo vidro, enquanto as lágrimas transformavam suas bochechas em algo tão molhado quanto o lado de fora. Também não choraria sobre fotos de momentos felizes onde eles apareciam sorrindo, de mãos dadas, como se fossem capazes de voar juntos para algum paraíso celestial. Definitivamente não ficaria remexendo nas camisas dele no armário, relembrando que ele usou a branca no último aniversário, ou a de listras rosa e azul na última comemoração de casamento, quando tudo ainda parecia cheio de esperança. E com certeza não revisaria o histórico de chamadas no celular a cada meia hora, tentando lembrar-se da última vez que ele ligou, mesmo sabendo que essa ligação havia ocorrido há um tempo imperdoavelmente distante. Tatiana jamais se via no papel de uma esposa abandonada. Em vez disso, ela se imaginava forte e orgulhosa. Não se permitiria envolver em brigas, discussões ou acusações mútuas. Sua reação seria discreta e elegante. Expressaria seu pesar de forma contida, reconhecendo as oportunidades perdidas e desejando a Victor uma vida feliz. Depois disso, fecharia a porta atrás dele e suspiraria. Um suspiro pesado, mas libertador. Então, finalmente faria reforma no apartamento que eles haviam adiado durante toda a vida juntos. Ah, e acima de tudo, decidiria parar de se lamentar. Ela deixaria de usar palavras como nós e nossos, expressões que carregavam o peso do passado. Renovaria o apartamento e logo em seguida também o próprio guarda-roupa. Compraria o terno branco que viu na vitrine 6 meses atrás, aquele contra o qual Victor havia se oposto tão categoricamente, e faria isso sem se preocupar com o preço ou a falta de praticidade. Depois disso, seguiria em frente, livre e orgulhosa. Todos ao redor notariam sua transformação e cochichariam. Essa é a Tatiana. Como ela é incrível! Que dignidade, que coragem diante das adversidades e injustiças. Quanto a Victor, ele seria apenas o tolo que deixou escapar um tesouro tão valioso. Essas imagens agradavam tanto a imaginação fértil de Tatiana que ela frequentemente visualizava cenas de separação e tudo o que viria depois. Mas, como dizem, cuidado com o que você deseja, pois pode se realizar. O que Tatiana tanto imaginou acabou acontecendo. Victor a chamou para conversar e disse em dificuldade, Tiana. Assim não dá mais. Eu vejo que nós, enfim, será melhor nos separarmos. Isso será melhor para nós dois. Eu decidi fazer isso para que você seja livre. Você está apaixonado por outra mulher? Perguntou Tatiana, entrando imediatamente no papel de vítima. Claro que você já tem alguém há muito tempo, mas não teve coragem de admitir. Eu sabia que você ia me abandonar, continuou ela com um tom acusador. Victor suspirou profundamente antes de responder. Não, eu não tenho ninguém e nunca teria. Eu não quero te abandonar. Só acho, bem, se isso te fizer sentir melhor, pode me culpar do que quiser. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar algo desconfortável. Por um momento pareceu lembrar-se de algo, hesitou, mas acabou não dizendo nada e saiu. Agora, lá estava Tatiana, sentada no parapeito da janela, sem sequer lembrar como havia chegado ali. Chorava tanto que as lágrimas a impediam de enxergar claramente as gotas de chuva, que pareciam zombar dela ao baterem contra o vidro. As camisas de Victor ainda estavam penduradas no guarda-roupa, e Tatiana já havia mexido nelas mais de uma vez. Em um momento de impulso, chegou a pressionar uma contra o rosto, sem saber ao certo o motivo, já que o cheiro que um dia amou havia desaparecido há muito tempo. Mas aquelas eram as camisas de Victor, e o simples fato de ainda estarem ali intocadas, como se nada tivesse mudado, deixava Tatiana profundamente triste. A foto do casamento, aquela que Victor brincava chamando de um salto no desconhecido, já havia sido retirada várias vezes de seu lugar, mas acabava sempre voltando, como um lembrete doloroso do que foi e nunca mais seria. Quando Tatiana finalmente tirou a moldura do prego, uma sensação estranha a invadiu. Na parede, parecia haver um buraco tão grande quanto o que existia em sua própria vida. Contudo, ela não tinha forças nem coragem para encarar aquele vazio. Deixe pendurado. No fim das contas, é só uma fotografia, tentou convencer a si mesma, enquanto olhava para o rosto sorridente do noivo na imagem, sentindo as lágrimas subirem novamente à garganta. Quanto ao telefone, Tatiana conseguiu cumprir parte de sua decisão. Não olhava o histórico de chamadas. No entanto, passava horas encarando o número de Victor e a foto anexada a ele, até que, tomada por irritação consigo mesma, desligava o aparelho, apenas para ligá-lo novamente minutos depois.
Era impressionante como, apesar dos seus grandes planos de libertação física e emocional, ela não queria se desfazer dos móveis que compraram juntos, nem mesmo do papel de parede que tanto detestava, aquele que imitava tábuas de madeira envelhecidas, algo que Victor adorava. Quanto ao tão sonhado terno branco, Tatiana havia perdido totalmente o desejo de comprá-lo. Afinal, pensando bem, teria que lavá-lo com frequência. E talvez Victor estivesse certo quando dizia que ela parecia 2 vezes maior ao usá-lo. Pare, pensou Tatiana. Será que estou arrependida da separação? Não, não pode ser. Claro que não. Era apenas um medo bobo e feminino de ficar sozinha, nada mais. E quanto a Victor? Bem, Victor finalmente fez algo que poderia ser chamado de atitude masculina. Talvez pela primeira vez desde o dia em que se conheceram, quando ele a escolheu. Eu preciso parar de pensar nisso, de sentir pena de mim mesma, decidiu Tatiana. Preciso agir como sempre imaginei, com orgulho e tranquilidade. E preciso mudar de ambiente, sair do lugar onde esbarro a todo momento nos destroços da minha vida passada. É isso. Preciso sair de férias, me dar um tempo, viver algo luxuoso, me distrair e relaxar. Depois disso, poderei pensar no que fazer a seguir. Alguns dias depois, lá estava ela deitada à beira-mar, sentindo a brisa suave acariciar sua pele, enquanto cerrava os olhos para os raios dourados do sol poente. Tatiana, meu Deus, não acredito que é você. A voz feminina, alta e carregada de surpresa e alegria, fez Tatiana olhar diretamente para quem falava. Era uma mulher grande, de porte robusto, vestindo um pareô colorido que acentuava ainda mais seu corpo. O cabelo loiro descolorido e úmido estava desalinhado, apontando em todas as direções, e um tecido improvisado cobria parte do corpo para protegê-la do sol. Mesmo sem os acessórios de praia, Tatiana teria dificuldade em reconhecer Ana, sua antiga amiga de escola. Elas não se viam desde o dia em que terminaram o colégio. Não me reconhece? Exclamou a mulher com um sorriso largo. Claro que reconheço, mas com dificuldade. O que aconteceu com você? Tatiana quis perguntar, mas escolheu outras palavras. Não acredito, que incrível. Ana, é claro que te reconheci imediatamente. Você não mudou nada. Isso é mentira, disse Ana com sua habitual sinceridade, rindo. Não havia como discutir. Quando Ana deixou a cidade, ela não era exatamente uma modelo magérrima, mas ainda assim uma jovem esbelta com formas atraentes e cachos castanhos escuros. Da garota de antes restavam apenas a voz inconfundível e o hábito de prender uma mecha de cabelo atrás da orelha. Tatiana, não precisa tentar me agradar, disse Ana, rindo. Eu sei bem como estou. Só um pequeno acréscimo de 50 quilos. Ela deu de ombros, como quem não se importava. Mas você, tem que admitir, está incrível, tão magra, realmente impressionante. Parabéns. Ana lançou um olhar sincero de aprovação para a antiga amiga, e Tatiana não conseguiu conter um sorriso. Afinal, seu esforço não havia sido em vão. No último ano, ela e Victor se dedicaram intensamente à forma física, ao ponto de criarem uma competição para ver quem perderia mais peso em 6 meses. O prêmio anunciado não era brincadeira. O vencedor podia escolher o destino das próximas férias do casal. Por um tempo, Victor esteve na liderança, com sua famosa barriguinha desaparecendo e os bíceps bem definidos. Ele prometia alegremente que passaria um mês à beira de um rio, pescando. Esse tipo de programa não atraía nem um pouco Tatiana, então ela se esforçou ainda mais, ultrapassando Victor e deixando seus modestos 5 quilos perdidos muito para trás. De repente, ao lembrar do marido, Tatiana balançou a cabeça irritada, tentando afastar os pensamentos. Ela sorriu para Ana. Ei, Ana, vamos para algum lugar conversar? Faz tantos anos que não nos vemos. Claro, com prazer. Só preciso avisar o pessoal e já vamos, respondeu Ana. Assim, suspirou Ana. Diferente de você, estou aqui com mochila e bagagem extra. Ela riu, mas seu tom tinha um toque de amargura. Quero dizer, meu marido e meus filhos. Já são 2, acredita? Ana, que incrível! Estou tão feliz por você, disse Tatiana, segurando a mão da amiga. Feliz por isso? Não seja boba, respondeu Ana com um gesto de desdém. Cuidar de 2 garotinhos pequenos não é férias, especialmente com um terceiro, que já é adulto, mas às vezes se comporta pior que as crianças. Está falando do seu marido? Riu Tatiana. Exatamente, do amoroso pai da nossa família, brincou Ana, revirando os olhos. Mas olha, se não fosse pela minha persistência e jeito de contornar as coisas, provavelmente nem teria filhos agora. Ana finalmente relaxou e até riu de si mesma. Ele só queria esperar, economizar, se estabelecer, enfim, a desculpa padrão de todos os homens. E você? Está casada? Tem filhos? Perguntou Ana.
Sim, sou casada, respondeu Tatiana, decidindo por algum motivo não contar à amiga sobre as mudanças iminentes em sua vida. Mas filhos ainda não temos. Estou um pouco atrasada nesse quesito. Ah, Ana, você também, pensou Tatiana, sorrindo. Não se preocupe, Tati, fazer isso não é nada complicado, disse Ana com uma risada rápida. Espera aqui. Não vai a lugar nenhum. Eu volto rapidinho. Com a máxima velocidade que seu porte permitia, Ana correu para o outro lado da praia. Tatiana ficou pensativa, quase como se ouvisse sua própria voz interior. Tati, me diz sobre o que você sonha. Um menino, uma menina, ou quem sabe um menino primeiro e depois uma menina. Melhor ainda, os dois de uma vez. Tatiana respondeu da mesma forma que costumava responder a Victor. Agora não é hora de filhos. Preciso terminar meu diploma e conseguir um emprego. Senão vou ficar presa nesse papel de ex-moradora do interior. Além disso, por que a pressa? Temos a vida inteira pela frente. Essa conversa surgia entre Tatiana e Victor de tempos em tempos. Ele dizia: Tati, me dá um filho, ou melhor, filhos. Ela, no entanto, desconversava, sentindo-se estranhamente culpada, como se estivesse privando tanto Victor quanto a si mesma de algo importante. Com um olhar de culpa, encerrava o assunto rapidamente. Não era que Tatiana não quisesse filhos. Ela queria, talvez tanto quanto Victor, mas não agora, talvez depois, mais tarde. E às vezes ela se perguntava: será que seria com Victor mesmo? Esses pensamentos a assustavam, como se estivesse traindo seus próprios princípios, e ela se proibia de continuar refletindo sobre o assunto. Pronto, voltei, disse Ana, agora usando um vestido justo que não favorecia sua figura, embora o traje de praia claramente lhe caísse melhor. Tatiana percebeu, mas não comentou nada. A roupa de Ana estava tão ajustada que evidenciava todos os contornos de seu corpo de maneira pouco lisonjeira. Ana, no entanto, riu alto e comentou: Ah, fazer o quê, né? Nem todas podem ser modelos como algumas pessoas. Com mais uma olhada admirada de cima a baixo, ela elogiou Tatiana novamente. Bom, vamos lá. Elas encontraram um pequeno café aconchegante na orla e começaram a conversar. Primeiro, relembraram a juventude. Depois, passaram a falar sobre os últimos anos. Quem mais falou foi Ana. Ela contou que havia se casado logo após se estabelecer na cidade e, em seguida, teve dois filhos. Moramos na cidade, mas na região vizinha tem um lugar onde estamos registrados. É lá que eu e as crianças ficamos. A vida não é ruim, vivemos como os outros. Mas, sabe, ainda me sinto como se estivesse ali só de favor. Porque, se der algum problema, quem sou eu? Ninguém. Nem meu nome conta. E claro, tem minha sogra, que não perde a chance de fazer comentários. Ana suspirou profundamente e continuou. Como qualquer boa sogra, ela não esconde nada. Na minha cara mesmo, diz que sou uma caipira, que fisguei o filho dela como se eu tivesse engravidado de propósito para casar. Ok, eu já estava grávida de uns 5 meses quando nos casamos. E daí? Todo mundo faz isso. Mas há 7 anos ela não me dá sossego. Diz que minha comida é horrível e impossível de comer, que educo mal as crianças, que minha casa é uma bagunça, que meu marido é negligenciado. Mas o pior, acrescentou Ana, é que o filho dela, meu marido, fica quieto, não diz uma palavra para me defender ou me apoiar. É como se ele achasse tudo normal. Ela concluiu com um riso amargo. Enfim, uma história clássica de sogra e nora. Ela realmente te atormenta? Quero dizer, sua sogra, perguntou Tatiana, sem entender de imediato o sentido da pergunta. Não, sabe. Acho que não tem esse tipo de problema. Nós temos um relacionamento normal, até diria que bom, respondeu Tatiana. Ah, é mesmo? Ana disse com um tom de incredulidade. Então ela nunca te chamou de caipira na cara, nem se intrometeu na sua cozinha? Bem, parabéns. Com uma agilidade surpreendente para seu porte, Ana se levantou de repente ao notar um de seus filhos tentando subir no parapeito. Sua família, os dois garotos e o marido, que dormia numa espreguiçadeira, estava instalada bem perto dali. Ficando sozinha por alguns instantes, Tatiana voltou mentalmente ao tema que Ana havia levantado. Ela se lembrou do seu relacionamento com sua sogra, Olga Alves. Não tinha sido um caminho fácil. Como qualquer mãe que ama seu filho e deseja o melhor para ele, Olga não ficou exatamente entusiasmada com a ideia de Tatiana como nora. Tatiana era o completo oposto de Olga. Ela percebeu isso logo na primeira vez que se encontraram. Olga era uma mulher elegante, que, apesar da idade, mantinha uma postura impecável e a cabeça sempre erguida. Seus cabelos curtos e grisalhos estavam perfeitamente arrumados, com um toque sutil de maquiagem realçando os feições.
No dia do encontro, Olga usava salto alto e uma saia lápis tão justa que Tatiana sabia que jamais conseguiria vestir, nem mesmo após um ano de dieta rigorosa. A blusa com um laço de cetim na frente completava o visual sofisticado. Ao vê-la, o coração de Tatiana pareceu descer até os pés. Olga falava de maneira impecável, pronunciando cada palavra com clareza e estruturando suas frases quase como um discurso formal. Seu olhar era firme e avaliador, como se cada detalhe de Tatiana estivesse sendo meticulosamente analisado. Então, minha querida, está tudo muito claro para mim. Mas me diga, de onde você tirou a ideia de que é digna do meu filho? Disse Olga, em um tom que quase fez Tatiana desmaiar. O que a salvou foi Victor, que a abraçou pelos ombros, beijou-a levemente na têmpora e sussurrou: Tati, não fique tão nervosa. Minha mãe foi diretora de colégio por muitos anos. É só uma deformação profissional, entende? No fundo, ela é uma pessoa boa e gentil. Ah, claro, boa e gentil, pensou Tatiana. Vai me esmagar no asfalto agora e depois será doce como mel. Não é à toa que me sinto como uma aluna com nota baixa na sala do diretor. Ela sabia que não era a nora dos sonhos daquela grande dama. Olga provavelmente idealizava para Victor uma esposa urbana vinda de uma família culta, com 2 diplomas, fluente em 3 idiomas e dona de vários pares de sapatos de salto alto. Em vez disso, estava Tatiana, uma garota do interior, vestindo uma saia antiquada. Que tolice a minha! Como pude achar que me vestir de forma mais chamativa tornaria mais fácil conhecer novas pessoas? Pensou Tatiana em pânico. Seus olhos se voltaram para a sala de jantar, onde uma mesa estava impecavelmente arrumada. Ao lado de cada prato havia vários talheres. Tatiana mal sabia usar garfo, faca e colher e, mesmo assim, apenas os de cozinha. Ah, esqueci o pão, disse de repente Olga. As palavras desencadearam uma onda de pensamentos frenéticos em Tatiana. Pão? Como vou me comportar à mesa sem pão? Eu como tudo com pão e dou mordidas enormes. É agora que estou perdida. Enquanto Victor saía da sala, Tatiana, tensa, fixou o olhar em uma pintura na parede, tentando disfarçar o desconforto. Você parece estar com medo de mim, disse de repente uma voz suave. Para ser sincera, eu também tenho um pouco de medo de tudo isso. Que tal termos um pouco de medo juntas e depois nos livrarmos disso? Tatiana olhou para Olga, surpresa, sem saber o que dizer. A mulher à sua frente já não parecia a sogra altiva e sofisticada de antes. Agora Olga parecia mais humana. Uma mulher bonita, com traços suaves e um sorriso sincero. Até mesmo sua postura rígida parecia mais relaxada, menos como uma estátua de perfeição. Talvez eu tenha exagerado na formalidade. Me desculpe, disse Olga, com um riso leve. Victor sempre diz que, nessas horas, minha personalidade de ministra da Educação aparece. Ela riu novamente, tocando de leve na mão de Tatiana. Tatiana, você precisa me entender. Só preciso de um pouco de tempo para me acostumar com as mudanças na nossa vida. Entendo, respondeu Tatiana com um aceno de cabeça, embora na verdade não entendesse nada. O que significava essa transformação repentina? Até poucos minutos atrás, Olga era a sogra típica, desconfiada, crítica e arrogante. Agora, parecia uma fada madrinha. Nada disso fazia sentido. Você não acredita em mim, não é? Disse Olga, como se lesse os pensamentos de Tatiana. Ela suspirou e continuou. Vou ser honesta, quando Victor me contou que havia pedido você em casamento, fiz um escândalo terrível. Cheguei a dizer que ele precisava escolher entre você e eu. Consegue imaginar isso? Ela fechou os olhos brevemente, revivendo o momento com um olhar de arrependimento. Mas Victor me disse que me amava muito e que era doloroso para ele ouvir isso de mim, mas que ele escolheria você. Olga abriu os olhos e olhou diretamente para Tatiana. Foi assim que percebi o quanto meu filho te ama. E no fim das contas, isso é o que realmente importa. Eu não quero perder meu filho. Então, que tal começarmos de novo? Vamos declarar uma trégua e começar a nos acostumar uma com a outra, observando e nos conhecendo melhor, certo? Disse Olga, piscando para Tatiana. Mãe, chamou Victor da sala de estar. Você está de brincadeira? Por acaso estamos esperando um embaixador de outro país? Para que colocar toda essa prataria? Metade desses garfos e facas eu nem sei para o que servem. Tatiana suspirou aliviada, tentando disfarçar o riso. Aquela noite, é claro, não foi o exemplo de um jantar de família perfeito. Tatiana não conseguiu relaxar completamente. Aceitar tudo que ouviu de Olga era complicado. Victor, por outro lado, parecia se divertir genuinamente, chegando a comer com os dedos em certo momento. Olga, Olga, tentando manter a compostura, franzia as sobrancelhas, mas não conseguia esconder o riso. Victor, pare com isso!
Comporte-se, disse Tatiana de repente e logo caiu na risada junto com os outros. Apesar dos resultados encorajadores daquele primeiro encontro com a sogra, Tatiana sabia que sua vida não seria fácil. Olga estava genuinamente chocada com a total falta de habilidade de Tatiana como dona de casa. Tatiana, me desculpe, mas assim não dá. Victor tem um estômago sensível. Ele precisa de uma dieta adequada e de comida caseira de verdade. Eu, claro, estou disposta a ajudar, mas você também precisa aprender, disse Olga, tentando soar educada. Tatiana se viu obrigada a aprender a fazer sopas, almôndegas e outras receitas sob a supervisão de Olga. Como aluna, Tatiana não era das mais habilidosas, o que exigiu muita paciência e determinação da sogra. É impressionante, disse Olga. Você realmente não leva jeito, mas quem sabe com o tempo a gente chega lá. Na vila, as meninas estão ao lado do fogão desde os 5 anos, respondeu Tatiana, meio envergonhada. Eu não sei fazer nada, nem fritar ovos, nem cozinhar arroz, nem carne. Bem, então terá que aprender, disse Olga, com um sorriso irônico. 6 meses depois, Victor comentou durante o jantar. Tatiana, minha mãe passou por aqui e fez almôndegas, porque essas estão um espetáculo, iguais às dela. Ele mergulhou o garfo com entusiasmo nas almôndegas e comeu satisfeito, sem perceber o sorriso triunfante de Tatiana. Graças à orientação irônica, mas sensível e tática de Olga, Tatiana finalmente deixou de tingir as roupas brancas de cinza durante as lavagens, de queimar as camisas de Victor com o ferro de passar e, o mais importante, aprendeu a se vestir de maneira que destacava todo o poder do seu charme feminino. Tati, desculpa. Não posso nem piscar que já me chamam, disse Ana, tirando o filho que tentava escalar uma escada e entregando ao marido. Em seguida, voltou à mesa e suspirou. Sobre o que estávamos falando mesmo? Ah, sim, sogras. Que elas vivam bem, neste mundo e no outro. Então, e a saúde? Como está? Está bem, sem nenhum problema. Estou ótima. Que problemas eu poderia ter? Você está me vendo, não tem nada errado comigo, respondeu Tatiana com um sorriso. Eu já estou toda acabada, disse Ana, suspirando e emendando outro longo desabafo. Às vezes sinto dores aqui, outra hora ali, e tem sempre alguém para me dizer que preciso emagrecer, como se eu já não soubesse disso. Mas como emagrecer quando a gente vive tomando remédios e depois tem que tratar os efeitos colaterais deles? Quem vai me dar um tratamento decente? Ana claramente aproveitava a oportunidade para colocar todos os seus sentimentos para fora. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia. Sabe, aquelas questões femininas. Começou Ana. Você acredita que, sem mim, quase incendiaram a casa? Em apenas 10 dias, transformaram tudo em um caos. Quando voltei, nem sabia por onde começar. E o pior, eles mal conseguiam se mexer. Mãe faz isso, mãe faz aquilo. Até meu marido lembrou de me chamar de querida. Ana riu ao relembrar. Ele disse: Querida, não tenho mais nenhum par de meias limpo. Dá pra imaginar? Mas enquanto eu estava no hospital, ninguém foi me visitar, nem para levar uma maçã. Um garotinho, obviamente o filho mais velho de Ana, começou a puxar a mãe pela manga com um olhar de coitadinho. Ele se mexia de um lado para o outro, murmurando algo baixinho sobre querer ir ao banheiro. Vai com seu pai, meu Deus do céu! Ainda mais que você quer ir no masculino, respondeu Ana, visivelmente irritada. Vocês não me deixam descansar nem por um minuto. Ela afastou o menino, olhando para o mar infinito à sua frente. Enquanto isso, Tatiana foi tomada por memórias do passado. Ela não ficava doente com frequência, mas toda vez que isso acontecia, Victor ficava apavorado, como se ela estivesse prestes a morrer de forma trágica. Nos primeiros sinais de gripe, ele a cobria com cobertores, trazia jarros de suco de frutas, frutas frescas e palavras cruzadas. Ligava a cada meia hora para perguntar sobre sua temperatura. Alguns anos depois, durante outro problema de saúde, Victor enfrentou seu maior teste emocional. Tatiana, como isso pode acontecer? Ele estava à beira das lágrimas, com o rosto claramente aflito. Era óbvio que, se não fosse pela presença do médico, Victor teria se ajoelhado ao lado dela e talvez até chorado. Seus lábios tremiam e ele piscava rapidamente, tentando conter as emoções. Como isso pôde acontecer? Victor, pare, disse ela com uma voz cansada. O que aconteceu, aconteceu. E agora? Vamos superar isso. Ela lançou um olhar constrangido ao médico, que interveio. Victor, vamos, sua esposa precisa de descanso, um sono saudável e boa alimentação. A fratura foi séria, não vou negar, mas tudo ficará bem. A operação foi um sucesso, confie em mim.
O mais importante é não se torturar tanto, disse o médico idoso, balançando a cabeça, como se achasse que Victor estava sofrendo muito mais do que Tatiana naquele momento. Victor corria de um lado para o outro, dividindo-se entre o trabalho, a casa e o hospital, onde Tatiana estava internada após uma complicada fratura na perna, causada por uma queda em uma escada escorregadia. Pelos alimentos que ele trazia, parecia acreditar que ela estava passando fome e que sua única tarefa era comer sem parar. As bandejas incluíam frutas, almôndegas no vapor, iogurtes e sanduíches com caviar. Tatiana, seu marido é de um ouro, comentavam as companheiras de quarto no hospital, que ajudavam alegremente a dar fim às generosas remessas de comida enviadas por Victor. Todo dia ele vem aqui, te liga 5 vezes e ainda fica parado sob a janela por meia hora esperando você aparecer. Vocês são recém-casados? Que recém-casados nada, ria Tatiana. Já estamos juntos há 4 anos. Depois que recebeu alta do hospital, Victor dedicou-se inteiramente à recuperação de Tatiana e de sua perna. Ele preparava as refeições, cuidava da casa, levava para passear, acompanhava nas sessões de fisioterapia e, quando não estava ocupado com o trabalho ou outras tarefas, simplesmente ficava ao lado dela, segurando sua mão. Olha só, Victor, você ficou mais forte me carregando o tempo todo, disse Tatiana, abraçando pelo pescoço como de costume. Como não? Afinal, você é minha prioridade, respondeu ele com um sorriso caloroso. Estou carregando meu tesouro, e não qualquer coisa, resmungou Victor naquela ocasião. Por algum motivo, agora essas palavras voltaram com clareza à mente de Tatiana. Ana, você acredita nisso? Perguntou Tatiana, enquanto Ana voltava de mais uma corrida atrás dos filhos. Nem ao banheiro eles conseguem ir sem mim. Fico correndo de um lado para o outro o tempo todo. Esquece assistir televisão ou descansar. É impossível. E você conseguiu terminar os estudos? Perguntou. Sim, fiz contabilidade, respondeu Tatiana. Que bom, eu não consegui terminar nada, admitiu Ana. Primeiro fiquei grávida, depois tive o bebê, aí mandei para a creche e engravidei de novo. Com tudo isso, que educação eu ia conseguir? Mesmo que quisesse estudar, quem me daria tempo? Não tenho nem um minuto livre. Nesse momento, uma mulher mais velha, a sogra de Ana, apareceu, interrompendo a conversa. Melhor eu ir responder. Sabe como é, disse Ana, levantando-se rapidamente. Já volto. Enquanto isso, Tatiana mexia distraída em seu coquetel no copo, usando um canudo. Seus pensamentos voltaram a um diálogo que teve com Victor 6 meses depois do casamento. Victor, o que foi? Está insatisfeito com sua esposa sem educação formal, uma caipira sem diploma, brincou Tatiana. Que bobagem, Tati. Você me satisfaz em qualquer forma e condição, respondeu Victor, sorrindo. Mas isso não é para mim, é para você, para o seu futuro, sua confiança. Além disso, você não gosta muito do seu trabalho no posto de gasolina, não é verdade? É, mas só tenho alguns anos de contabilidade feitos. Para retomar, preciso me atualizar e, sinceramente, não me lembro de quase nada, disse Tatiana com um suspiro. E, para ser honesta, nem sei por onde começar. É um trabalho tão grande. Para ser sincera, eu sempre fui meio devagar. E estudar não foi fácil para mim, completou Tatiana, impletora, encolhendo os ombros. Não é trabalho nenhum, Tati, e você não é devagar coisa nenhuma, rebateu Victor com firmeza. Você precisa desse diploma. Temos 3 meses até o início do semestre, tempo de sobra. Eu vou te ajudar a se preparar. E, aliás, acho que você se subestima. Você é muito mais inteligente do que imagina. Sua cabeça estava ocupada com outras coisas antes, mas agora você vai relembrar tudo. E o que não lembrar, aprendemos de novo juntos. Então está decidido. Amanhã você vai e apresenta os documentos para retomar o curso, disse Victor. Com a ajuda dele, Tatiana se preparou e passou no teste de admissão. Ela voltou ao instituto e, 2 anos depois, finalmente obteve seu diploma. Victor, esse diploma é mais seu do que meu, brincou ela rindo. Parece que ele era mais importante para você do que para mim. Olha só, você até emagreceu de tanto esforço. Agora, sentada à mesa de um café, Tatiana refletia sobre isso de outra forma. Sim, aquele diploma era mais de Victor, mas não porque ele precisasse mais, e sim porque ele fez tanto quanto ou até mais do que ela para que se tornasse realidade. Victor foi o tutor dela em quase todas as matérias, preparava as refeições, aguentava os gritos de frustração enquanto ela jogava livros contra a parede. Além disso, durante os anos inteiros, ele trabalhou incansavelmente para sustentar a família e a estudante adulta que Tatiana havia se tornado. A piada sobre Victor ter emagrecido de felicidade agora tinha outro significado.
Ele realmente sorria alegremente, mas suas olheiras estavam mais profundas. O rosto parecia mais magro, e sua camiseta favorita, que antes mal cabia nele, agora estava larga. De repente, Tatiana se lembrou de como, naquela época, Victor começou a chegar em casa mais tarde do que de costume. Victor, você tá começando a sair por aí, hein? Brincou ela uma vez. Arrumou alguém? Arrumei sim, respondeu ele com um sorriso cansado. Ah, mais um emprego, disse Victor. Tatiana, me ofereceram um projeto interessante. Um empresário local quer construir uma pequena fábrica. Se der certo, vão me pagar bem. Precisamos de dinheiro agora e também para tirar aquelas férias incríveis que te prometi. Ah, Tati, se você não se importa, eu vou comer rápido, mas porque preciso revisar uns desenhos técnicos. Naquele período, Victor passava noites inteiras trabalhando nos projetos. Às vezes ficava até de madrugada e, pela manhã, com um olhar culpado, dizia a Tatiana que não teve tempo de preparar o café da manhã. Ele beijava sua testa e saía apressado. Após concluir o curso, Tatiana conseguiu um emprego com relativa facilidade numa pequena empresa comercial. Ela rapidamente se adaptou e foi considerada uma profissional confiável e competente. Tatiana gostava do trabalho, não apenas por desempenhar bem suas funções, cuidar da contabilidade e preparar relatórios, mas também pelo ambiente agradável e pela interação com os colegas. Ela ia para o trabalho animada, exibindo suas novas roupas e sapatos, ou mostrando as joias que Victor lhe dava de presente. Às vezes, levava fotos das viagens que faziam juntos, compartilhando as histórias com entusiasmo. Ah, sogra é assim mesmo, suspirou Ana, se jogando na cadeira com força. Você acredita? Deixaram o gato dela comigo. Eu que tenho que dar comida e limpar a caixa de areia. Agora, o alimento do gato está acabando e ela vem me dizer que a pensão dela não dá para sustentar o troglodita. E eu, por acaso, sei onde arranjar dinheiro. Dinheiro, viu? É como se sumisse em um buraco sem fundo. Não importa quanto você ganhe, nunca é o suficiente, continuou Ana, revirando os olhos. Ah, onde está minha carteira? Disse ela de repente. Tati, eu estava com ela, não estava? Ana levantou as mãos dramaticamente e começou a se apalpar como se pudesse ter escondido a carteira no vestido justo que usava. Mas onde foi que eu a coloquei? Está na bolsa! Diego! Diego! Gritou Ana tão alto que até alguns pombos que passavam voando saíram assustados. Ele não ouve! Que lesma surda! Tati, deixa eu verificar a bolsa. A carteira está junto com a chave do quarto, o dinheiro. Ah, o dinheiro! Continuou Ana, remexendo suas coisas com pressa. Nesse momento, Tatiana se pegou pensando em algo curioso. Nos últimos 5 anos, nunca esteve em uma situação em que precisasse pagar pelo aluguel ou pelas compras. Na verdade, ela nunca havia pago nem por produtos de supermercado, nem por contas de serviços, nem por itens de uso doméstico. Victor sempre cuidou de tudo. Tatiana sempre tinha dinheiro para comprar botas novas, uma blusa elegante ou até mesmo um casaco caro. Ela frequentava cabeleireiros que sua amiga Silvana classificava como completamente indecentes devido aos preços exorbitantes. E durante todos esses anos foi, como dizia de forma despreocupada, apenas a esposa de um engenheiro. Claro, Victor era um engenheiro altamente qualificado, com muitos convites de trabalho. Ele trabalhava muito, muitas vezes até nos finais de semana. Nos últimos 2 anos, Tatiana viajou de férias sem ele. Querida, vá você desta vez. Eu te libero, tá bom? Preciso ficar e trabalhar um pouco. E de qualquer forma, nem estou cansado. Victor brincava. Na última viagem, Tatiana comprou os bilhetes e pagou pela hospedagem. Não era alta temporada, mas o valor final, ainda assim, era considerável. De repente, enquanto olhava para o extrato do cartão bancário, algo chamou sua atenção. O dinheiro que ela ganhava não seria suficiente para cobrir aquela viagem. Então alguém havia transferido uma quantia significativa para sua conta. Ah, um bom samaritano, é claro, pensou ela com ironia. Não seja ingênua, Tatiana. Foi o Victor quem transferiu o dinheiro. Aposto que ele acha que vou rastejar de volta para ele, implorando perdão como uma boba do interior. Pois bem, está muito enganado. Tatiana respirou fundo, mordeu os lábios e discou o número de Victor. Alô? E aí, como está a vida de um homem livre? Já encontrou uma substituta digna para mim? Perguntou ela com um tom ácido. Olá, Tati. Fico feliz em ouvir sua voz, respondeu Victor calmamente, no mesmo tom sereno de sempre. Feliz. E por que tanta felicidade? Só para lembrar, Victor, ainda temos que dividir nossos bens. Os seus livros, pode ficar com eles. Eu cedo sem problema. Mas aquele sofá, meu favorito, vamos vender e dividir o dinheiro.
Ah, espero que você concorde que metade do valor do apartamento é meu. Pelo menos a parte que não está coberta com aquele papel de parede horrível que eu detesto. Se fosse homem de verdade, já teria trocado isso faz tempo, disparou Tatiana, carregando o tom de sarcasmo. Sua consciência sussurrou algo desconfortável. Victor trabalhou todos esses anos para pagar esse apartamento. Ele merece mais do que isso. Tati, Victor respondeu com a voz cansada e baixa. Sobre o apartamento, não se preocupe. Se quiser, pode continuar morando nele. Eu deixo para você. No final das contas, posso morar com minha mãe por um tempo. Além disso, minha avó me deixou um apartamento de 2 quartos, então não vou ficar na rua. É mesmo? Que conveniente, disse Tatiana, tentando soar irônica, mas a surpresa era genuína. Ele está cedendo? Pensou ela, chocada. Que gesto nobre da sua parte. Realmente digno de um príncipe. Não é nobreza, é apenas algo que qualquer homem deveria fazer, respondeu Victor com firmeza. De qualquer forma, Tati, o julgamento do divórcio está marcado para o dia 30. Quando você vai chegar? Eu vou tentar chegar a tempo, por você, respondeu Tatiana, ainda com um tom ácido, incapaz de controlar suas palavras. Então, até lá. Cuide-se, murmurou Victor antes de desligar. Mesmo enquanto falava, ela sentia o rosto arder de vergonha. Assim que desligou, cobriu o rosto com as mãos e desejou com toda a força desaparecer da face da terra. Tatiana odiava cada palavra que tinha acabado de dizer, tanto individualmente quanto em conjunto. Ela pensou em tudo o que passou nos últimos dias, como se fosse um banho de chuva fria que limpava a sujeira e a amargura acumuladas em sua alma. Victor era bom, inteligente, nobre e humilde. Ele havia literalmente moldado a vida dela. Criticá-lo era como criticar a si mesma. Entediada com ele? Perguntou-se, sentindo o peso de suas reflexões. Se estou entediada, então estou entediada comigo mesma. Viver sua vida é um presente, ela pensou. Aceite esse presente e seja grata. E se esse presente não é mais o que você deseja, peça desculpas e devolva. Mas não quero devolver. Eu o amo, verdadeiramente e com sinceridade. Ele é o homem mais importante da minha vida, meu marido, Victor. Você está bem, Tati? Está toda vermelha. As cadeiras desse lugar são desconfortáveis ou algo assim? Perguntou Ana, colocando a mão no ombro de Tatiana. Imagina, Tati, ainda não conseguimos conversar direito, continuou Ana. Mas e você? Como está de verdade? Ana fixou o olhar em Tatiana, percebendo que ela estava à procura de uma resposta para suas próprias dúvidas. Meu marido, sabe, ele é um homem maravilhoso, bondoso, inteligente, paciente. De verdade, Ana, ele é incrível. E eu? Eu sou uma tola, uma completa idiota, confessou Tatiana. Ana, você sabe como posso conseguir um bilhete para o voo da noite? Preciso voltar para casa com urgência, muito urgente. Tenho que ver meu marido imediatamente. Preciso dizer tantas coisas para ele. Então liga para ele, sugeriu Ana, dando de ombros. Liga e diz que é urgente. Não, não posso ligar, respondeu Tatiana, balançando a cabeça. Já disse coisas horríveis o suficiente por telefone. Eu preciso vê-lo. Preciso olhar nos olhos dele e que ele olhe nos meus. Talvez assim ele acredite em mim. Você é estranha, sabia, Tati? Comentou Ana, novamente dando de ombros. Mas olha, o bilhete vai te custar caro, hein? Muito caro. Não importa. Eu trabalho e pago. O mais importante é ver o Victor o mais rápido possível. Obrigada, Ana. Obrigada por tudo, por sua história, por sua vida e principalmente por abrir os meus olhos, disse Tatiana, levantando-se de repente. Em um impulso, ela abraçou Ana com força, embora não conseguisse fechar os braços ao redor da amiga. Você definitivamente não é normal, respondeu Ana, confusa. Obrigada pelo quê, afinal? Ela olhou para Tatiana sem entender, mas acabou retribuindo o abraço, ainda que de forma hesitante. No dia seguinte, Tatiana abriu a porta do lar que dividia com Victor. Na entrada, estava a última pessoa que ela queria encontrar naquele momento. Ela havia esquecido que existia outra pessoa diante de quem também sentia vergonha por tudo o que havia dito e feito. Olga. A sogra olhou para Tatiana, visivelmente surpresa, mas, para sua surpresa, abriu um pequeno sorriso. Um sorriso culpado, mas ainda assim um sorriso. Eu só. Você deveria voltar apenas daqui a alguns dias. Me desculpe por estar aqui, disse Olga, visivelmente constrangida. Mas vim deixar os documentos do apartamento para você assinar. Victor está trabalhando, pegou um projeto grande. Embora, para ser honesta, acho que ele simplesmente não quer voltar para cá. Ela pigarreou e continuou com um tom mais firme. Victor também me pediu para contratar uma equipe de reforma. Ele disse que era urgente trocar o papel de parede do corredor. Eu, sinceramente, não entendo.
É um absurdo se divorciar da esposa e pensar em papel de parede. Estou começando a me preocupar com a sanidade dele. Enfim, contratei 2 trabalhadores. Eles estão na cozinha agora fazendo um lanche e logo começarão. Olga, minha querida, por favor, não precisa de nada disso, exclamou Tatiana. O que não precisa? Perguntou a sogra, confusa. Nada. Não precisa levar as coisas do Victor, nem deixar documentos para mim. E os papéis de parede? Eu imploro, não troque. São os melhores papéis de parede do mundo. Eu simplesmente os amo. Olga, visivelmente atônita, deixou-se cair em uma cadeira. Eu estava preocupada que meu filho tivesse enlouquecido, mas agora parece que tem mais alguém fora de si. Tatiana, o que está acontecendo? O que aconteceu, Olga? Começou Tatiana, com sinceridade. É que eu fui uma idiota completa, quase destruí minha própria vida e estraguei a do Victor. Mas agora está tudo bem, já entendi tudo. Tatiana continuou com emoção. Olga, eu amo muito você. Sou grata por tudo que fez. E amo muito o Victor. Ele não vai se livrar de mim tão facilmente. Olga Alves olhou para Tatiana, perplexa, e esboçou um sorriso hesitante. Ficava claro que ela ainda não estava completamente convencida de a aparente loucura coletiva na família do filho havia terminado. Bom, nesse caso, acho que vou embora. Vocês que resolvam isso entre vocês, disse ela, levantando-se e caminhando em direção à porta. No entanto, parou de repente e se virou. Então, vou levar os trabalhadores de volta. Você tem certeza de que eles não serão necessários? Perguntou, ainda desconfiada. Não, não serão necessários. Obrigada, Olga, respondeu Tatiana com convicção. Com a sogra e 2 trabalhadores bastante surpresos deixando o apartamento, Tatiana pegou o telefone. Tremendo como se fosse a primeira vez que ligava para alguém que amava, ela discou o número de Victor. Alô, Victor, disse ela com a voz trêmula. Alô, Tatiana, respondeu ele, no tom calmo e distante que a deixava ainda mais nervosa. Victor, eu preciso te encontrar. Nós vamos nos ver no dia 30, no tribunal, respondeu ele firme. Não, eu não consigo esperar até lá. Preciso te ver agora, imediatamente. Victor, eu sou uma idiota, uma completa tola. Eu preciso te explicar tudo, te contar tudo e pedir uma coisa. O que você quer pedir, Tatiana? Perguntou ele, liberal, enquanto sons confusos de fundo surgiam na ligação. Por favor, Victor, não se divorcie de mim, disse ela, com a voz embargada. Eu imploro. A voz de Victor respondeu algo indistinto, seguida por um som de batida, e a ligação foi interrompida. Alguns segundos depois, o telefone tocou novamente. Desculpe, deixei o telefone cair, disse Victor. Vamos nos encontrar. Sim. Onde? Perguntou Tatiana, ansiosa. Em casa, é claro, na nossa casa. Eu espero você aqui, sob o seu amado papel de parede que mal tive tempo de salvar. Venha. Meia hora depois, Victor abriu a porta. Ele entrou devagar, como se testasse o chão a cada passo, temendo que ele pudesse desaparecer sob seus pés. O coração de Tatiana começou a bater mais rápido, primeiro de forma descompassada e depois acelerando em ritmo frenético. Victor estava visivelmente envergonhado, com as bochechas coradas, enquanto segurava um buquê de crisântemos. Não havia dúvida. Ele estava corado de felicidade. Um ano depois daquele reencontro emocionante, Victor e Tatiana não só se reconciliaram, como também redescobriram o amor e a parceria que os uniram no início de sua história. Nesse mesmo período, a vida trouxe um novo motivo de alegria. Tatiana deu à luz ao primeiro filho do casal, um menino saudável e sorridente, que eles receberam como o maior presente de suas vidas. Enquanto Victor embalava o bebê em seus braços, com os olhos brilhando de emoção, Tatiana observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo que havia encontrado o verdadeiro significado de família e felicidade. Juntos eles prometeram que nada os afastaria novamente. Muito obrigado por acompanhar a história até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Para você é só um clique, mas para mim faz toda a diferença e ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima história.